vision. Olá, crianças do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez para uma aulinha de ensino religioso. Olha só, quarto ano, que bom poder estar aqui falar para vocês, né? Falar com vocês mesmo distante. Eu já me sinto feliz em ter esse contato distante. Mas no momento requer que a gente faça tudo isso, né? Esse grande sacrifício de estar longe das pessoas que a gente gosta. Mas tudo bem, né? Logo, logo isso tudo vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal. Bom, então, na aula passada nós falamos sobre o que mesmo? Quem lembra? Ah, muito bem. Foi sobre isso mesmo, né? Nós falamos sobre a história de quê? Das alianças. Muito bem. Bom, então hoje, na nossa aulinha, nós vamos falar sobre Deus envia seu filho. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui as imagens. Olha só, bem de perto, tá? Ok. Observe bem. Tá? Bom, então temos assim. No domingo, Bia convidou uma amiga para ir à igreja conosco. Nós sabemos que os cristãos, né, quem é cristão, vai aos domingos à igreja. Foi um dia especial, porque apresentamos uma peça de teatro para as famílias. Depois da peça, distribuímos pão e vinho aos adultos. Quando voltávamos para casa, Laura, a amiga de Bia, perguntou: por que vocês deram pão e vinho para todo mundo? Meu pai disse que, para os cristãos, o pão e o vinho simbolizam Jesus, que nasceu e morreu para que nossos pecados fossem perdoados. Quem é cristão? Laura quis saber. Cristão é quem acredita em Jesus Cristo. Meu pai explicou também que Jesus nos perdoa se pedirmos perdão por nossos erros com muita sinceridade. Laura gostou de passar a manhã na igreja e prometeu voltar outras vezes. Eu gostei das explicações de meu pai. A gente sempre aprende alguma coisa nova com ele. Bom, crianças, então é isso, né? Observe que dentro das igrejas, como nós já mencionamos, nós temos o quê? Nós temos alguns hábitos, alguns gestos, alguns costumes, né? Que a gente precisa entender o que simboliza. Aqui no caso foi o quê? O costume de servir pão e vinho. O que o pão e o vinho simboliza? Simboliza Jesus. O pão, a carne, e o vinho, o sangue de Jesus, né? Como se fosse o corpo de Jesus, o pão e o vinho, o sangue de Jesus, né? Aquele que nos purifica, certo? E a carne é aquela que nos torna forte, né? Mais forte. Então, esse é o símbolo, né? No caso dos cristãos, que é o quê? O pão e o vinho, certo? Bom, então vamos continuar a nossa história. Bom, pão e vinho para firmar a nossa aliança. Então, observe aqui, ó. Olha só, sempre botando para observar, né? Quem quiser pausar o vídeo um pouquinho, né, para ler com atenção. Pronto. Bom, então, iniciando. Deus disse ao povo de Israel:
que estava aborrecido, pois ele não havia respeitado o acordo com ele e seus antepassados. Deus havia prometido abençoar o povo. Por sua vez, lhe obedeceria. Ou seja, quem lhe obedecesse os seus mandamentos seria o quê? Abençoado. Então, era obrigado para receber a bênção, tinha que ser obediente. O trato foi quebrado porque o povo começou a adorar outros deuses e praticar maldade uns contra os outros. Naquela época, quando alguém queria que Deus perdoasse os seus pecados, sacrificava um animal, geralmente um cordeiro, e derramava o sangue dele em um altar, acreditando que com essa oferenda seus pecados seriam perdoados. Para que a humanidade fosse salva, Deus realizou com o povo um novo pacto, enviando seu único filho, Jesus Cristo, à terra, a fim de purificar a consciência dos seres humanos, para que eles pudessem servir ao Deus vivo. Então, foi isso que Deus fez, né? Mandou o seu único filho, que foi o que? Jesus Cristo. Para quê? Para nos ensinar, né, o que nós devíamos fazer, para que a gente abrisse o olho e visse o que estava de errado no nosso meio, né? Para que a gente pudesse aprender a se transformar em pessoas novas, em pessoas do bem, deixasse de fazer coisas erradas, porque as pessoas estavam cometendo vários tipos de crime. Então, precisava de quê? Que Jesus viesse para ensinar esse povo, para salvar este povo, né? Então, foi isso que aconteceu. Deus enviou o seu único filho, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo fez o seu papel, né? De nos ensinar qual era o caminho certo. Mas nem tudo foi como estava escrito, né? Como eles queriam que fosse, né? No caso, as pessoas acabaram se revoltando, né? Com aquilo, principalmente as pessoas que tinham poder, os mais ricos, né? Se incomodaram com a presença e com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o que foi que eles fizeram? Cristo foi sacrificado pela humanidade e derramou o seu sangue na cruz, tirando os pecados do mundo. Deus queria que as pessoas compreendessem que nenhum sacrifício ou derramamento de sangue deveria ser realizado para obtenção do pecado, pois o sacrifício de Jesus traria o perdão a todos os que nele acreditassem. Então, né, com o sacrifício de Jesus Cristo, a humanidade toda já estaria salva. Certo? Porque ele já cumpriu o seu papel, né? Ele já lavou todo o nosso pecado com seu sangue. Em sua última ceia com os discípulos, Jesus sabia que ia morrer e quis ainda uma vez ensinar algo a seus discípulos. Então, dividiu o pão e o vinho entre eles, dizendo: o pão é o meu corpo, dado em favor a vocês. O vinho é o meu sangue, derramado em favor de muitos, para selar o pacto feito por Deus com o seu povo. Façam isso sempre que quiserem lembrar de mim, tá? Ou seja, sempre que a gente quiser lembrar de Jesus, é o quê? Repetir o gesto dele de dividir o quê? O pão e o vinho. Ok? Entendido? Bom, então os dois símbolos de hoje foram o que mesmo? Pão e vinho. Certo? Pois muito bem. Então, agora eu vou colocar
3 questõezinhas sobre esse pequeno texto que vocês puderam ouvir. Bom, e que vocês possam estar repetindo esse vídeo algumas vezes, né, para que vocês possam estar respondendo, né, estar acompanhando a leitura, tá bom? Então, eu vou mostrar mais uma vez aqui o livro, que vocês podem estar pausando, né, na parte do texto, para fazer a leitura e responder o questionário, tá? Então, o primeiro lá, vamos lá, ó. Olha só o primeiro. Então, vou deixar aqui alguns segundos. Bom? Bom, dá para vocês pausarem. Ok, vamos lá. O outro lado. Bom, pegar aqui o texto todo. Pronto. Ok. Bom, então agora vamos lá ao questionário. Vou ler a primeira questão, que diz o seguinte: que símbolos cristãos são citados no primeiro e no segundo texto? Essa tá muito fácil. Bom, a outra questão é: para descobrir por que devemos perdoar uns aos outros, consulte no Novo Testamento o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Escreva aqui o que você descobriu. Tá? Então, vocês podem estar pesquisando, quem tiver a Bíblia em casa, né, com a ajuda de um adulto. Pesquisem e escrevam o que vocês encontraram, tá? Tá certo? E vou deixar só nessas duas. Eu falei que era 3, mas vou deixar só essas 2 questõezinhas, tá bom? Bom, então, até a nossa próxima aulinha. Um beijo no coração de vocês e tenham um bom final de semana, tá? E não esqueçam de se cuidarem, tá bom? Então, tchau e até a nossa próxima aula.